Então, pessoal, nós vamos ver mais uma maneira que nós temos de adicionar os eventos, né? Como nós vamos tratar o evento dentro do Java, tá certo? E nós vamos usar uma técnica chamada expressões lambda. Eu vou, só para deixar o outro botão calcular aqui, eu vou criar um bcalcular2. bcalcular2 e vou calcular 2, tá certo? Vou aqui adicionar o calcular 2 só para a gente ver ele na interface gráfica. E aqui eu vou fazer o nosso Action Listener. Ó, tem o calcular 1 e o calcular 2 aqui. Ficou um pouquinho pequena a tela. Eu vou até aumentar o tamanho dela aqui. Ela está por 150, eu vou botar 160. Vamos ver se ficou um tamanhozinho melhor. Ó, ficou calcular 1, calcular 2. Bom, tá dando um... Ah, tá, por causa que eu não fiz nenhum tratamento de erro. O que acontece? Ele deu esse errinho, porque quando eu cliquei no calcular ali de cima, fiquei clicando inadvertidamente entre um e outro. Ele fez o cálculo aqui, só que não tem peso, né? Então ele deu erro aqui nessa linha de código aqui. Nós poderíamos naturalmente fazer uma checagem de erro aqui, testar se é possível, se tem número. Mas enfim, aí estaria um pouquinho fora do nosso escopo. Mas vamos voltar aqui para o calcular 2, certo? E aqui eu posso usar uma técnica, então, como eu havia falado, Lambda Expression, que é, grosseiramente falando, é um método dentro de outro método. Como se eu passasse um método como parâmetro de outro método. Como assim? Vamos lá. Ó. bcalcular 2.addActionListener. E aqui, entre esse abre e fecha parênteses, eu estou esperando aqui, pode ser um objeto, mas eu também posso passar diretamente o que vai ser executado através de uma expressão lambda. A expressão lambda basicamente eu vou passar eu tenho um atributo do tipo E, que seria, na verdade não é tipo E, do tipo action event, e eu vou botar lambda e um bloco de código. O que significa isso? Vou até dar uns... Vou ajustar aqui a formatação. Veja que este trecho de código está passado como parâmetro, então ele está dentro dos parênteses. E aqui eu vou digitar o código para tratar, então, né, o que vai ser executado quando haver, então, né, uma ação no botão, ou seja, um clique. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, JOption pane.show input dialog. Aqui como componente pai, eu vou botar this. Olha que louco. E aqui eu vou passar botão clicado. Ponto e vírgula. Aqui é como se fosse um trecho de código normal. Certo? O this aqui, por que eu estou passando? Dizendo que o componente pai da janela que vai aparecer é o frame IMC. Executando aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu clicar no calcular 2, ó, botão clicado. Eu botei um input dialog, não é show message dialog. Calcular 2, ó, botão clicado. Então, desta maneira, usando o Lambda Expression, eu consigo naturalmente
botar já dentro aqui no código a funcionalidade. Veja que se eu não precisar replicar, vamos supor que eu tivesse que replicar várias vezes esse trata, clique, botão. Então faz mais sentido eu ter uma classe privada e instanciar ela várias vezes ou replicar o objeto. Aqui no caso, como seria executado uma vez, nesse sentido seria mais prático eu já colocar aqui diretamente. E posso fazer a conta aqui, né, tal qual da outra maneira, ó, double peso, altura IMC. Aqui, como eu estou no contexto de frame, eu não estou no contexto de uma classe privada, eu posso pegar os dados usando diretamente o this. Então, eu posso dizer, ó, peso, recebe this.get. Oh, não posso não. Então, frame imc ponto this.get text field. Ponto. Posso sim. Get text. Aqui está dando um erro, porque na verdade que seria tf peso, né? Tá dando um errinho porque esse trecho me retorna uma string e aqui é um double. Então, double.parse double. E o mesmo aqui, né, para altura e altura. E aí eu faço a conta, né? IMC recebe peso divididos por altura ao quadrado. E já coloco um JOption pane.showMessage dialog, bota aqui passando this e já coloco seu IMC é este. Vou botar só o este aqui só para a gente ter a diferença quando eu clico no botão 2 e no botão 1. Mais IMC. Executando. Peso 100 kg, altura 1.9. Se eu clicar no 1, ok. Se eu clicar no 2, ó, seu IMC é este. Então eu tenho estas duas maneiras de fazer tratamento de eventos. Ou posso criar uma classe privada interna à nossa classe, ou passando aqui, implementando um Action Listener. Ó, Action Event está aqui, ó, dizendo qual é o evento. Vai executar, que quando eu clicar no botão calcular, ele vai chamar este método. Ou posso fazer dessa seguinte forma, eu passo como uma lambda expression diretamente para o add action listener. Aqui, ó, veja que aqui o e é do evento, né? Então o evento que vai ser passado como parâmetro. E aqui vamos ter então tal qual um trecho de código de método sendo executado. Então aí a gente pode ver duas maneiras de implementar praticamente a mesma coisa, sem muita dificuldade, e a gente vai escolher aí dependendo das nossas necessidades. Como eu falei, se eu precisar replicar muitas vezes o tratamento de botões e tal, usar o mesmo trecho de código, faz mais sentido ter uma classe privada e instanciá-la várias vezes. Agora, se for para um uso específico de um botão específico, faz mais sentido aí usar o Action Listener desta maneira, tá bom? Tem outras também variações aí que a gente pode estar trabalhando que a gente vai dar uma pincelada ao longo do curso, certo? Valeu, pessoal!